Trabalho 2 de laboratório de controle, desafio 2, Hernande Oliveira. Introdução. Para o presente desafio se faz necessário a obtenção da função de diferenças pulsadas, através do método dos mínimos quadrados. Então eu vou obter agora a função de diferenças. Antes eu obtive através do método de Tust, da aproximação de Tust. Agora eu vou obter através do método dos mínimos quadrados, tá? Que é a aproximação de Backward, que eu também tinha comentado lá no desafio 1. Método dos mínimos quadrados. Então, primeiramente, o que eu fiz, tá? Eu peguei a função de transferência de primeira ordem lá, do desafio 1 dessa parte 2, né? Que eu obtive no vídeo anterior. E usei a aproximação de Backward, que foi aquela que eu comentei melhor lá, os três métodos ali, bem certinho, tá? Em vez aquela de Tust, ela é mais utilizada porque a aproximação se torna melhor. Mas aqui a gente vai usar Backward, tá? Para conseguir a parte da função de diferenças, da parte da equação de diferenças, melhor dizendo, porque o método de Tust ali, ele depende de amostras presentes passadas, tá? E a gente vai ver aqui que quando a gente utilizar a aproximação de Backward, ele só depende de amostras passadas e não de amostras presentes. Então eu peguei a função de transferência lá da planta, né? Que eu tinha estimado lá como função de primeira ordem, com atraso de transporte, tudo certinho. E no lugar do S, eu coloquei Z menos 1 sobre TS, onde TS nada mais é que é o período de amostragem. Então, peguei ali, né? Tirei ali o atraso de transporte e comecei aqui a mexer na função de transferência. No lugar do S, eu coloquei Z menos 1 sobre TS. O que eu fiz aqui? Multipliquei por TS em cima e por TS embaixo, né? Para conseguir anular a parte do TS, porque se eu multiplicar por TS em cima vira KTS. Quando eu multiplico aqui, faço a distributiva, esse TS morre com esse TS, vira T que multiplica Z menos 1 mais TS. Depois eu fiz a distributiva aqui, né? T vezes Z e T vezes menos 1. Deu aqui embaixo. Depois multipliquei sobre 1 sobre T em cima e 1 sobre T embaixo, tá? Para conseguir cancelar esse T aqui, tá? Esse menos T mais TS ficou aqui, ó. TS menos T, né? Sobre T. E esse T aqui, onde esse carinha aqui é o tempo de amostragem. Então, a partir agora da função g de z, né? Que é a parte discreta, eu chamei a parte aqui do numerador de A0, a parte do que está somando aqui o z de A0 e chamei a parte do numerador de B0. Então ficou g de z, B0, né, que é essa parte inteira aqui em cima, e A0, que é essa parte aqui embaixo aqui que está somando z. Então ficou g de z é igual a B0 sobre z mais A0. Aí, ó, para depender somente de entradas passadas e saídas passadas e não presentes, eu multipliquei embaixo e em cima por z na menos 1. Então, com isso, fazendo agora, como eu tenho a função g de z, que é a saída sobre a entrada, eu consigo obter, fazendo a transformadas inversa, a função de transferência isolando a saída y de k, que é exatamente a equação de diferenças que eu queria. Tá? Então, o que eu fiz na realidade? Né? Eu tinha z mais a0
vezes z na menos 1, multipliquei para lá, fiz a distributiva aqui, a mesma coisa fiz aqui, a entrada, o de z, tá? Fiz aqui a distributiva, né? Na realidade não é distributiva aqui, ele vai multiplicar aqui mesmo. Aí o que eu fiz? Depois, após essa distributiva aqui, vai ficar y de z, que vai virar y de k. Quando tem z na menos 1, vira a saída atrasada em uma amostra. E quando fica z na menos 1 e a entrada, fica a entrada atrasada em uma amostra. Isolei a saída que eu queria. Então, obtive a equação de diferenças, tendo em função o A0 e o B0, que são esses carinhas aqui do lado. O que eu fiz agora? Para y de k, vamos fazer uma troca de variável, sendo v de k uma estimativa para a saída de uma entrada conhecida. Tá? Então, no lugar de y de k, eu substituí por uma troca de variável, que é v de k. Tá? Então, e depois eu escrevi a equação em forma de matriz, em sua forma matricial, né? Porque se eu multiplicar aqui, ó, fazer uma multiplicação de matrizes, vai acabar resultando nessa equação de diferença que eu tinha aqui em cima, aonde B0 e A0 aqui, ó, tá? B0 menos A0 fazem parte aqui dos coeficientes, né? Dessa matriz aqui. E essa parte aqui, ó, que da equação de diferença que depende da saída da entrada anterior, uma amostra atrasada, e a saída, uma amostra atrasada, ele é exatamente essa parcela que tem aqui. Então, só para falar, essa aqui, ó, é uma saída estimada, tá? Ela não é a saída real. Agora, mais para frente aqui, eu já vou explicar. Então, tomando a seguinte representação das matrizes φ e θ. Então, isso aqui era a saída estimada, tá? Aquela parte ali, ó, que dependia da saída anterior e da entrada anterior, ela virou φ, tá? Matriz com as entradas e as saídas anteriores. E o θ lá é a parte que contém a matriz A0 e B0. Agora vamos chamar de y de k o valor que foi observado durante o experimento. Então, essa aqui, ó, tá? É a saída real mesmo. É a saída que a gente obteve lá gerando lá o gráfico lá, é a saída dos valores das temperaturas. Então, para a saída do sistema com a mesma entrada. Então, para o presente caso, é necessário a identificação dos parâmetros A0 e B0 que geram um menor valor de uma função custo. Tá? Essa função custo aqui, ela vai gerar, como eu vou fazer pelo método dos mínimos quadrados, ela vai gerar uma função do segundo grau. Então, para mim obter essa parte aqui, o menor valor para essa função custo, para mim obter, melhor dizendo, esse valor de A0 e B0, aonde tornam o menor valor dessa função custo, eu vou ter que achar a derivada em relação ao tempo da função custo que eu vou falar agora no próximo slide. Então aqui, ó, é a função custo, tá? A função custo ela depende da saída real, que foi obtida lá no experimento, menos a saída estimada, que foi obtida através da equação de diferenças, elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é um somatório de 1 a n, depende do número de amostras que tu tem, dividido pelo número de amostras. Tá? Aqui foi elevado ao quadrado, tá? Porque se eu conseguir chegar tão perto aqui, aonde esse valor aqui real, esse valor estimado se torna muito próximo do valor real, essas parcelas aqui iam começar a se cancelar. Daí foi elevado ao quadrado, né? Para que não consiga, para que esse erro aqui, para que esse valor custo, melhor dizendo, essa diferença de um erro aqui de saída estimada e saída real, não seja nulo. Tá? Então a função custo ela considera o erro médio quadrático para obtenção do menor valor que aproxima o modelo estimado da realidade. Tá? O método é chamado de mínimos quadrados, pois procura-se saber quando sua derivada é zero. Dessa forma, os valores dos coeficientes são os mínimos possíveis. Cabe ressaltar que a função custo nunca será exatamente igual ao modelo observado experimentalmente. Então, o valor, a função custo ali, o valor estimado, nunca vai ser igual ao valor real lá, então é uma aproximação, né? Então eu vou obter ali
uma função de transferência ali estimada, né? Eu vou obter essa função custo, ela nunca vai ser igual ao valor observado experimentalmente. Outra coisa interessante de ressaltar é que é o que eu falei ali anteriormente, como isso aqui é uma função quadrática, geraria um sistema ali como se fosse uma parábola e ele quer saber o valor mínimo ali da função. Por isso que a derivada tem que igualar a zero ali e com isso eu consigo o valor melhor possível de A0 e B0. Então, nesse slide aqui eu falo da fórmula vetorial que representa a obtenção dos parâmetros A0 e B0, que foi o que eu falei ali, que são ali aonde são o valor de A0 e B0, aonde torna a função custo o valor mínimo, tá? Pelos métodos ali dos mínimos quadrados, e esse valor de θ, que nada mais é que os parâmetros aqui para me descobrir o A0 e B0, ele nada mais é que φ, né? Transposta vezes φ inversa, tá? Vezes o φ transposta vezes a saída. Então, com essa equação aqui, tá? A gente consegue obter os parâmetros B0 e A0 para o sistema de primeira ordem que a gente tinha lá, que a gente tirou lá, que a gente chamou de cima lá, trocou de cima por B0, o numerador por B0 e embaixo aqui por A0. Os valores estimados, então. Então, após a dedução matemática de como pode ser obtido um modelo aproximado do sinal de interesse, pode usar o MATLAB para deduzir o modelo. Então, assim, ó, com a função Kirk-Shift, podemos atrasar o sinal de entrada e a saída em uma amostra. Então, essa função aqui ela atrasa o sinal de entrada e saída em uma amostra, tá? Por quê? Porque esse φ aqui, né, ele depende de saídas anteriores e de entradas anteriores, conforme nos diz a equação abaixo. Então, V de K é uma estimativa para a entrada conhecida. Então, aqui tem a parte do script, né, a parte do código, tá, que faz exatamente isso. E com o comando barra, com o comando barrinha, a gente podemos resolver o método dos mínimos quadrados da forma muito fácil. Então, através do código apresentado aqui, eu consegui obter o valor de A0 e B0 de uma maneira muito rápida no MATLAB. Tá? Então, assim temos o valor de θ, ó, os valores mínimos de B0 e de A0, que nos dão aonde aquela função custo é mínima, ou seja, são os valores ideais para a função de transferência pulsada. Então a gente tem aqui a função de transferência pulsada g de z. Tá? Esse aqui é o nosso B0 e esse aqui é o nosso A0. Então, as figuras abaixo mostram a comparação do sistema estimado com o valor filtrado do arquivo .txt. Então aqui, ó, era o valor lá, tá, de temperatura lá, que eu já tinha comentado no desafio 1. E aqui, ó, é a parte estimada, tá? Nota que os dois, tanto um quanto o outro, tanto o estimado quanto o real, em regime permanente, eles tendem a 70 graus, que é o set point. Uma coisa interessante de ressaltar também aqui que não foi colocado atraso de transporte, né? Eu tirei ele lá no início lá para mim obter a equação de diferenças estimada, tá? Aqui foi a partezinha do MATLAB ali, né? Aonde eu coloquei, aonde tem aqui a função de transferência discreta, né? Que é essa aqui, que eu obtive, que é a parte estimada, e vi a saída aqui junto com a temperatura real e junto com a temperatura estimada. Muito obrigado, então. Então esse foi o desafio 2, que era obter a equação estimada, né, através da equação de diferenças e comparar com a real. Muito obrigado.